Evangelho de João, capítulo 10, do 1 a 18. Escute a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. A quem não pertencem as ovelhas, vê que o lobo abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebido do meu Pai. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que é de prestar culto nesta nação, Senhor. Privilégio que nem todos neste mundo têm, seja porque não te conhecem, seja porque sofrem perseguição. Mas nós estamos aqui, desfrutando desse privilégio, com toda a nossa responsabilidade, com todo o nosso temor, com toda a nossa reverência ao teu nome que é santo, 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 totalmente digno de ser louvado, Senhor Jesus. Nós queremos te pedir, a Deus, nesta manhã e neste momento, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações, que o teu poderoso Espírito traga a cada um de nós a porção que deve ser entendida e aplicada aos nossos corações. Senhor, não nos deixes perder essa mensagem. Faça-nos, Senhor, reter a tua palavra. Elimina, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, qualquer coisa que esteja agora impedindo, ó Deus, de pensarmos somente em Ti. Faz, ó Deus, com que todos aqui estejamos sintonizados e antenados com o Teu Espírito Santo, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Mostra-nos o Evangelho de Cristo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós nesse culto cantamos que o Senhor é o nosso pastor. Nós lemos a palavra de Deus no Salmo tão conhecido, tão precioso, que diz: o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Nós lemos um texto em que o apóstolo Pedro se apropria dessa verdade antes de fazermos a nossa oração de confissão, onde ele diz que nós que uma vez nos convertemos,
nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma, que é o Senhor Jesus, aquele que cuida de nós como pastor, aquele que é o nosso bispo, nosso supervisor, aquele que tem as rédeas da nossa vida, nós uma vez recebemos como Salvador e Senhor, e temos a Cristo no coração. Agora então, temos uma nova vida, que precisa ser transformada, que precisa ser santificada, que precisa suportar os sofrimentos, entendendo que sofrer pela causa de Cristo é um grande privilégio de todo crente. Mas lemos isso, recebemos isso como verdade. Nós cantamos um hino que diz: quero o Salvador comigo, ao seu lado, sempre estar, confiando no Senhor, porque Ele é o nosso bom pastor. Esse texto igualmente fala do cuidado de Jesus para com a nossa vida. Mostra o Senhor Jesus como o nosso supremo pastor, aquele em quem o Salmo 23 se cumpre de forma perfeita e completa, aquele em quem o capítulo 34 de Ezequiel se cumpre de forma perfeita, quando o profeta, há muitos anos antes de Cristo, dizia: vai chegar o dia em que o Senhor mesmo virá, e Ele, como bom pastor, Ele mesmo vai cuidar do seu povo, Ele mesmo vai pastorear as suas ovelhas, Ele mesmo jamais permitirá que todo aquele que nele crê seja desamparado, seja desnutrido, seja descuidado. Esse capítulo 10 de João, Jesus propõe uma parábola em que ele traz para si essa verdade. Eu sou o bom pastor da vida de vocês. A mim vocês precisam se converter. Esse é o texto que fala de um cuidado precioso de Deus. João aqui descreve características maravilhosas de Jesus, sendo Ele o nosso supremo pastor. Por exemplo, você leu comigo que Jesus nos conhece de tal forma que somos ovelhas dele, que Ele mesmo chama a cada um de nós pelo próprio nome, nos conduz para fora do aprisco das ovelhas, nos leva a pastos verdejantes, faz com que a nossa alma se refrigere, guia o nosso coração pelos caminhos da justiça de Deus, por amor ao seu nome. Diz o texto aqui que Ele vai adiante de nós e nós vamos atrás dele. Ele é o nosso Senhor, Rei e Mestre. Ele veio ao mundo para dar às suas ovelhas vida, e vida em abundância, vida diferente, vida que hoje, pela fé, eu e você já desfrutamos pelo Evangelho e tendo fé somente em Jesus. Aqui nós lemos que Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem e por isso não ouvem a voz de pessoas estranhas, de falsos mestres, de fariseus, de pessoas que ensinam o Evangelho de forma infiel à palavra de Jesus, o bom pastor. Nós lemos também que Jesus nos ama tanto que Ele mesmo se propõe a buscar aquelas ovelhas que ainda não foram encontradas. Ele diz que tem ovelhas ainda que não estão neste aprisco, mas haverá um dia que Ele vai reunir todo o seu povo, todo o seu rebanho, a fim de que haja um só rebanho, um só pastor. Se a gente duvidou um dia da nossa vida que Jesus nos ama, se algum dia a gente se sentiu desamparado, se algum dia a gente olhou para o nosso coração e disse: Deus não me ama, nós estamos aqui com a palavra de Jesus, que diz para nós: eu sou o bom pastor da vida de vocês. Esse texto nos traz segurança quanto à nossa salvação. Esse texto nos traz segurança quanto ao tempo presente. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza desse cuidado de Jesus, que lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele faz uma pergunta à igreja de Roma: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor do Supremo Pastor? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tensões da vida, crise da vida, problemas da vida?
E Paulo responde essa pergunta: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas que vão acontecer com a gente no futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura vai nos separar, ou poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque não há força, seja na terra ou debaixo da terra, que possa separar ou arrebatar as ovelhas de Cristo dos braços do Supremo Pastor. Que Jesus seja o nosso bom pastor, irmãos. Essa é uma verdade óbvia. Uma simples leitura desse texto, você consegue entender isso. Que Jesus é esse pastor que tem tanto carinho por nós, tanto cuidado por nós, que nos ama de tal forma. Isso está perfeitamente revelado para todos nós. Mas a questão que eu quero colocar para mim e para você nessa manhã é: será que nós temos visto Jesus dessa forma? Ou será que, como ovelhas de Cristo, nós estamos ainda precisando aprender algumas coisas para reconhecer a Jesus, perceba, como nosso pastor, como nosso Senhor, como nosso Salvador? Eu quero nessa manhã, com esse texto, você com a sua Bíblia aberta, que a gente olhe para o pastor e a gente identifique que ovelhas nós precisamos ser. Como ser uma ovelha fiel a Jesus Cristo, o bom pastor. É o tema dessa mensagem. Como nós temos sido na nossa vida e que atitudes precisamos ter para corresponder ao fato de que Jesus é o nosso pastor. Em primeiro lugar, irmãos, para ser uma ovelha fiel a Jesus, o bom pastor, nós precisamos reconhecer, com base nessa palavra, que Jesus Cristo é o único caminho que nos reconcilia com o Pai. Repita isso comigo. Jesus é o único caminho e ninguém mais. Somente Ele nos conduz para fora. No verso 2, Jesus diz: aquele que entra por essa porta, esse é o pastor de Deus. Não um pastor dentre vários pastores, mas o pastor. No verso 7, Jesus diz: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem sai para Cristo por mim, quem entra por essa porta, encontra passagem. Jesus não é uma porta dentre várias portas, Ele é a porta. No verso 9, Jesus repete: eu sou a porta. E no verso 11, Jesus diz: eu sou um bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Essa é uma verdade muito sagrada, muito sublime, muito maravilhosa. Mas eu preciso dizer para você que é uma verdade muito difícil de ser sustentada hoje, nesse mundo que a gente vive, relativista, pluralista, onde as verdades absolutas de Deus são distorcidas. No mundo que a gente vive hoje, a gente percebe isso com facilidade. Nós vemos o relativismo. O relativismo nos diz, irmãos, que não há verdades absolutas, de que toda verdade é relativa. Você já ouviu da boca de certas pessoas que não existe certo e não existe errado, e cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e ai de você se disser que a sua verdade é o certo e a minha verdade é o errado. O mundo de hoje pensa assim. O mundo de hoje também, nós vivemos num pluralismo de ideias. As ideias são múltiplas, cada um pensa de um jeito, e aí quem é que está certo? O mundo de hoje diz assim: não, todo mundo está certo. O que importa é a gente ser feliz. Cada um com a sua verdade, cada um com a sua ideia diferente. E isso se aplica muitas vezes à vida religiosa, porque você também já ouviu uma frase que diz: toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu alguém dizer isso? E essa é a bandeira do ecumenismo.
precisamos reunir todas as religiões, precisamos reunir todas as fés, todas as crenças, todos os deuses, porque na verdade, cada um crê de um jeito, cada um pensa de um jeito. O que importa é a gente amar e ser feliz, cada um com o seu Deus. E qual é o problema disso, irmãos? É que o cristianismo é a única religião verdadeira. A gente precisa dizer isso. Se levantar para esse mundo e dizer isso. Jesus Cristo não é um salvador dentre vários salvadores. Ele é o Salvador. O texto não diz que Jesus é uma porta dentre várias portas que você pode escolher para encontrar o Pai. Ele é a porta. Quem neste mundo se propõe a dizer que só Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está fadado a ser rejeitado. Só que Jesus está dizendo isso para nós. Se eu e você queremos ser ovelhas fiéis a Jesus, nós temos que reconhecer que Jesus, Ele é o único caminho que nos reconcilia com o Pai. Nós precisamos, irmãos, como crentes, reafirmar essa verdade, ainda que o mundo nos odeie. Nós precisamos, na nossa vida, fazer valer o primeiro mandamento da lei de Deus, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Se Jesus é o nosso pastor e nós queremos ser ovelhas fiéis a Ele, precisamos entender isso. Só Cristo salva. Só Ele é o Senhor. Só Ele é o Salvador das nossas vidas. Ninguém se encontra na eternidade com o Pai de nosso Senhor, se não for o intermédio do bom pastor. Ninguém chega ao céu, nenhuma ovelha caminha para o céu por conta própria. Somente se formos conduzidos pelo pastor, que é Jesus. A segunda verdade do texto é aquela que nos diz que se eu e você queremos ser ovelhas fiéis a Cristo, nós precisamos conhecer o bom pastor. Repita isso comigo. Precisamos conhecer o bom pastor. Você crê nisso? Se nós entendemos que Jesus é o nosso pastor e nós somos ovelhas dele, nós temos que fazer valer na nossa vida o que Jesus diz no verso 14. Olha o verso 14 da sua Bíblia. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e o que, irmãos? Elas me conhecem a mim. As ovelhas conhecem. Jesus nos conhece, e nós que somos ovelhas devemos buscar esse conhecimento de Jesus. Afinal de contas, nosso Senhor nos ensina que conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer ao Espírito Santo é uma coisa essencial da vida cristã. É impossível que a gente diga: eu amo a Jesus, Jesus é o meu Senhor, eu tenho a alegria de viver para Cristo, sem que isso não provoque na gente um desejo, uma sede, uma fome de conhecer mais o nosso pastor. É igual quando a gente arruma uma namorada, não é verdade? Quando a gente entende que a gente ama aquela garota ou ama aquele que será o esposo, a gente precisa o quê? Conhecer. Cada vez mais isso vem junto. Amar e conhecer. E no verso 14 Jesus diz que todas as ovelhas de Cristo buscam com Ele relacionamento, conhecimento e intimidade. Aliás, essa é uma palavra, é um princípio que está em toda a Bíblia que você tem. Por exemplo, os salmistas, quando eles pensam em conhecer a Deus, e você vai lendo Salmos e vai lendo Salmos, você fica com a impressão de que aqueles compositores dos hinos de Israel tinham um desejo de praticamente serem arrebatados por Deus para conhecerem a Deus. Você lê, por exemplo, no Salmo 42, a verdade é a seguinte: como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E o salmista diz assim, irmãos: a minha alma tem sede de Deus. Quando
quando eu irei e me verei face a face com o meu Senhor? Esse é o desejo de conhecer Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do meu Deus todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Com a amáveis dos seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, a minha alma suspira pelos teus atos. O pardal encontrou a sua casa, a andorinha ninho para si. Bem-aventurados, Senhor, são os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pois um dia, Senhor, nos teus atos vale mais do que mim. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Isso não é desejo de conhecer a Deus. Os profetas também falam disso. O profeta Jeremias, aquele profeta que lamenta, o famoso profeta chorão, diz que conhecer a Deus é motivo de glória, de alegria, de regozijo. Ele diz que os sábios não devem se gloriar na sua sabedoria, nem os fortes na sua força, nem os ricos na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer a Deus e viver com Ele para sempre. O profeta Oséias diz que a nossa necessidade não é apenas conhecer a Deus, mas conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Isso é um processo de vida, queridos. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, porque Deus quer de nós misericórdia e não sacrifícios, e conhecimento dele mais do que holocaustos, e também porque o povo que não conhece a Deus merece. O profeta Oséias diz: meu povo está sendo destruído, e falta conhecimento. O profeta Daniel diz: e se o povo que não conhece a Deus é destruído, por outro lado, o povo que conhece ao seu Deus é um povo forte e é um povo ativo. O crente que conhece a Jesus é um crente que se fortalece no Senhor, e é um crente que não vive a sua vida num marasmo, parado, atravancado, mas ele amadurece e se desenvolve na presença do Senhor. Aliás, é o nosso Salvador que, orando por mim e por você, na sua oração sacerdotal, lá no capítulo 17 desse Evangelho, ele diz que conhecer a Deus e conhecer a Jesus é a própria essência da vida eterna. Jesus falou isso para nós. A vida eterna é conhecer a Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? E se você crê que você é salvo? Se você crê que você habitará com o Senhor para sempre, isso deveria provocar em você e em mim uma sede cada vez maior, cada vez mais necessária, cada vez mais insaciável de conhecer a Jesus. Eu pergunto para você: como a gente conhece Jesus? Como a gente conhece o nosso Senhor Salvador? Eu diria para você que nós conhecemos Jesus exercitando e revitalizando as duas principais disciplinas espirituais da vida cristã, que se chama oração e palavra de Deus. Oração e palavra de Deus, meus irmãos, é o que nós precisamos melhorar cada dia para conhecer a Jesus. Com a palavra de Deus nós buscamos o conhecimento de Deus, lendo a sua palavra, conhecendo, exercitando, estudando-a, se afadigando todos os dias em conhecer o nosso Salvador revelado aqui. E com a vida de oração, todos os dias, entregando a Jesus o nosso coração, nós crescemos em intimidade e fortalecemos o nosso coração e a nossa mente. Eu preciso dizer para você que nós precisamos ter essas duas disciplinas juntas na nossa vida, porque só uma vida que estuda a palavra, mas sem oração, nos torna pessoas frias, pessoas céticas,
pessoas arrogantes e até mesmo pessoas incapazes de crer que Deus pode fazer milagres hoje. Mas se de um lado, só vida de estudo da palavra sem oração não resolve, só vida de oração sem um alimento sólido da palavra de Deus, sabe o que isso nos torna? Pessoas sincréticas, pessoas místicas, pessoas facilmente arrastáveis por qualquer vento de doutrina ou ensino falso que nos leva para longe de Deus. É por isso que palavra e oração são as duas ferramentas que nos fazem conhecer a Jesus. É aquela famosa frase de Charles Spurgeon, quando perguntaram para ele: Spurgeon, o que é mais importante na vida de um crente? Ler a palavra ou falar com Deus de oração? Pense comigo nessa questão. O que é mais importante para a sua vida? Ler a palavra de Deus todos os dias ou falar com Deus todos os dias? Spurgeon respondeu àquele rapaz: o que é mais importante na vida de um pássaro? A asa da direita ou a asa da esquerda? Se nós queremos ser ovelhas fiéis a Jesus, irmãos, tenhamos o compromisso, o amor e a dedicação em todos os dias, abrir a Bíblia e enxergarmos ali toda a exortação que vem do Senhor para a nossa vida, toda a promessa, todo o consolo, toda a correção, e através disso, gastarmos e investirmos tempo com Jesus em oração. Como diz aquele hino, procurar estar sozinho em conversa com Jesus. Provareis da vossa vida o poder de Deus. Terceiro lugar, para sermos ovelhas fiéis a Cristo, Ele nos chama a seguir somente Ele. Seguir somente a Jesus. Repita isso comigo. Seguir somente a Jesus. Porque não basta a gente reconhecer que Cristo é o único caminho, não basta a gente querer conhecer Ele, mas isso tem que provocar mudança na nossa vida, mudança na nossa atitude. E é o que Jesus diz aqui nos versos 3 e 4. Veja na sua Bíblia: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, conduz para fora, depois de fazer sair todas elas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o quê? O seguem, porque reconhecem a voz. Meus queridos, essa também é uma área muito desafiadora da sua vida, da minha vida, onde Jesus nos chama basicamente a santidade. O que é santidade na vida de um crente? Se não a gente se entender como ovelha de Cristo, ouvir a voz de Cristo e seguir a Cristo, seguir a Jesus, aquele que se põe à frente de nós, como exemplo de vida, como modelo para todos nós, a quem nós temos que imitar todos os dias. Você já parou para pensar que quando Jesus nos chama a segui-lo, nós somos chamados por Deus a seguir alguém que é perfeito, alguém que não teve pecado, alguém que se fez pecado no nosso lugar para nos salvar, e que a nossa vida moral, a nossa conduta ética, os nossos princípios, pensamentos e valores, a maneira como a gente trata a esposa, o marido, os filhos, isso tem que ser chocado, mudado, transformado. Nosso jeito de ser, nosso palavreado, nossas prioridades e agendas, isso não muda, não. De que adianta crermos em Cristo se não seguimos a Cristo? É isso que Jesus está falando aqui. As minhas ovelhas me seguem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e só reconhecem a minha voz e não de outros. Esse é um obstáculo, irmãos, que nós encontramos sempre que nós queremos nos aproximar de Jesus para andar nos seus caminhos. Se chama pecado. Pecado que é nós nos impede de andar nos caminhos de Deus. Falta de conformidade com a lei de Deus. O que é pecado, irmãos? Nós entendemos o que é pecado? Errar o alvo, amar mais outras coisas do que amar a Deus, ter mais apego a outros princípios, ideologias e critérios que não a palavra do Senhor. É derrapar na curva. É aquilo que nos diz
o caminho do Senhor, a seguir a Jesus. Aí, Romanos 7, Paulo diz que nós, ovelhas de Cristo, perceba isso, todos nós somos por natureza pecadores e pessoas ambíguas, pessoas estranhas, paradoxais. E Paulo diz assim: o bem que nós preferimos fazer, não fazemos, mas o mal que nós tanto repudiamos, que nós tanto não desejamos, e o mal que até mesmo vemos na conduta dos outros e criticamos os outros, ora, esse é o mal que nós praticamos muitas vezes. Lá em Romanos 7, no último versículo, Paulo fica tão desesperado, que ele diz assim: ah, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em seguida, Paulo diz assim: graças a Deus por ele, graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. De maneira que, mesmo eu sendo na carne escravo do pecado, com a minha mente, por causa de Jesus, eu me torno escravo e servo da santa lei de Deus, e vos executar o caminho da justiça. Em 2 Coríntios, Paulo diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em todo lugar Ele manifesta o cheiro do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se salvam, quanto naqueles que se perdem. Para aqueles que se perdem, aroma de morte para morte; para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. E Paulo diz assim: quem, porém, é suficiente para essas coisas? E aí Paulo em seguida responde: não que a gente possa alguma coisa fazer para agradar a Deus, antes a nossa suficiência vem de Cristo, nosso conosco. Se a gente quer agradar a Deus, irmãos, se a gente sente o desejo de ter uma vida santa, diferente e transformada, não é o nosso coração que a gente tem que olhar para ter como exemplo e modelo. Não é o fato de sermos bons cidadãos que pagamos nossos impostos e não fazemos mal a ninguém. Não é o fato de a gente ter tido uma boa criação dentro da igreja, da gente ser obediente aos nossos pais e nunca ter assaltado um banco, nunca ter feito mal a ninguém. Mas o que nos torna santos diante de Deus, ovelhas que seguem a Jesus, é a gente olhar para Cristo, olhar para o Evangelho, olhar para aquele que nos redimiu e entender que o nosso Salvador é aquele que nos chama para vivermos uma vida em que Ele é o nosso pastor e nós o seguimos todos os dias. Quero o Salvador comigo, ao seu lado sempre estar. Quero ter Jesus muito perto. Mas o que você cantou no culto, é isso que Jesus nos ensinou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu vou adiante delas e elas me seguem. Em último lugar, irmãos, para ser uma ovelha fiel a Jesus, primeiro a gente precisa o quê? Entender que Jesus é o único caminho. Entendendo que Jesus é o único caminho, a gente tem que fazer o quê? Conhecer a Jesus. Depois que a gente conhece a Jesus, a gente tem que aprender a seguir. Mas também Jesus nos chama para o último princípio. É nós, como ovelhas de Cristo, termos a atitude de repudiar os falsos mestres e os falsos ensinos. Vamos repetir para acordar e gravar? Repudiar os falsos mestres e as heresias que são pregadas nos nossos dias. Onde encontramos isso no texto? Versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra na porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. É Jesus falando dos fariseus, daqueles que corrompem a verdade de Deus. Verso de número 5, Jesus diz: as minhas ovelhas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão
fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso 8: as ovelhas não dão ouvido a ladrões e salteadores. Verso 12: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir um lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Você se perguntou a quem Jesus se refere nesse contexto? No contexto, meus irmãos, se você ler o capítulo 9 todo, você entende que essa é uma exortação aos fariseus dos dias de Jesus, que ensinavam ensinos contrários à verdade do Evangelho. Mas se nós lermos esse texto em toda a sua extensão no Novo Testamento, a gente também pode crer que esse texto se aplica a todos aqueles, quando fala de mercenários, ladrões, salteadores, esse texto se aplica na dimensão de todo o Novo Testamento a todos aqueles que ensinam de forma contrária à Bíblia ou que pretendem acrescentar o que Deus não diz para ludibriar e dispersar o rebanho de Cristo, chamados de falsos mestres. Por Pedro, por Paulo, por Judas, por Tiago, falsos mestres. O tempo que a gente vive é um tempo de falsos mestres também. Um dos sinais dos fins dos tempos é justamente a pregação dos falsos profetas, aqueles que distorcem a palavra do Senhor. A gente liga a TV hoje e tem falso mestre pregando na TV. A gente liga o rádio e tem falso mestre pregando e cantando nos rádios evangélicos. A gente vê muitas vezes a proclamação de um evangelho místico, sincrético, contaminados por práticas pagãs, pela rosa ungida, pela toalha suada, o copo d'água em cima do rádio, heresias e mais heresias, a camisa ensangrentada daquele apóstolo que cura e que faz milagres. Os falsos mestres, meus irmãos, e a gente, como ovelha de Cristo, tem que estar atento a isso. Eles são a maior arma do diabo nesse mundo. Creia nisso. O diabo não se manifesta com poder quando você vê uma pessoa possuída. O diabo se manifesta com poder, principalmente distorcendo a palavra de Deus para nos levar ao inferno e nos fazendo seguir aqueles que, por mais que tenham uma verdade bonita, cheia de flores e purpurinas para agradar o nosso coração, não ensinam o verdadeiro evangelho. Os principais agentes demoníacos, irmãos, neste mundo não estão naqueles que estão sendo possuídos, mas estão muitas vezes bem vestidos, de terno e gravata nos púlpitos, vociferando as mais terríveis pragas e heresias, prosperidades, promessas. Venha para a igreja e sua vida vai melhorar. Venha à igreja que você vai ter uma vida emocional melhor, mas sem o evangelho. Pedro, na sua segunda carta, diz que falsos mestres introduzem heresias destruidoras da igreja de forma dissimulada, dizendo: isto aqui é bonito, mas com o intuito de enganar, de ludibriar. João, na sua segunda carta, diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus. E aquele que dá boas-vindas a pregadores de heresias, de falsos ensinos, se torna cúmplice das suas obras más. Portanto, para as ovelhas de Cristo, não tem aquela história de que isso é heresia, mas edifica a igreja. Heresias não edificam a igreja. Falsos ensinos corrompem a vida de um crente. E nós, como ovelhas de Cristo, precisamos repudiar os falsos mestres, ter discernimento na vida e repudiar todo ensino que não corresponde à palavra de Deus, ainda que faça chover milagres todos os dias na igreja, como disse o reformador Martinho Lutero. Toda a verdade que ultrapassa a doutrina de Cristo tem que ser repudiada pelos nossos corações.
mesmo que fortaleça o nosso ego, mesmo que faça milagres acontecerem na igreja. Para ser uma ovelha fiel de Cristo, nós temos que ter a palavra de Deus gravada na mente e no coração, para que nós sejamos encontrados, irmãos, fiéis a Jesus, nosso pastor. Nessa manhã eu quero aplicar essa palavra a você, dizendo só mais duas coisas. Primeiro, ser ovelha fiel de Cristo não é tarefa fácil. Para ser uma ovelha fiel de Cristo, a gente tem que entender que isso vai implicar, muitas vezes, em sofrimento para a nossa vida. Todos aqueles que decidem ser amigos de Deus vão sofrer a oposição desse mundo. Como diz aquela frase, desde o dia em que Jesus me encontrou, eu nunca mais pequei em paz. Verdade? Não é fácil ser crente, como Jesus requer. Mas Jesus é o pastor que nos diz: eu vim para que vocês tenham vida, que vocês tenham vida em abundância. Eu só posso ter vida em abundância se primeiro Jesus for o meu pastor e eu for ovelha de Cristo Jesus. E é também a gente entender, meus irmãos, o que Jesus diz no verso 16. No verso 16 dessa palavra, Jesus diz assim: eu tenho ovelhas a buscar ainda. Elas não estão neste aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho no pastor. Meus irmãos, não existe coração de pedra que Jesus não transforma em um coração renovado, um coração de carne que busca seguir a Jesus. Não há pessoa, não há vida irrecuperável diante de Deus. Ele está ajudando as suas vidas. Nem todas estão aqui. Algumas podem até estar aqui e não serem ovelhas ainda. Mas no tempo certo, Jesus há de conduzir todas para que haja um só rebanho, um só pastor. Então, para a gente ser uma ovelha fiel a Cristo, irmãos, nós temos que ter a atitude também de sermos encorajados a orar de maneira consagrada todos aqueles que a gente conhece, que ainda não foram alcançados e impactados com essa verdade, para que no tempo certo Deus, com a sua graça, alcance os corações e todos juntos sejamos um só rebanho e um só pastor, guiados por Jesus. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, porque está muito claro para nós de que tu és o nosso pastor e nós somos ovelhas tuas, porque, Senhor, o Senhor nos faz promessas com esse texto, com essa verdade, de que não há nada nem ninguém que impeça a tua maravilhosa graça de nos fazer sermos encontrados pelo Senhor, guiados pela tua mão, Senhor, e conduzidos como tuas ovelhas. Senhor, nós sabemos que o pecado nos assedia, Senhor, de tal forma que a gente tem dificuldades incoerentes de entender, Senhor, de viver, de praticar o teu Evangelho, Senhor, de viver uma vida cristã digna desse Evangelho. E por isso, Senhor, nós queremos pedir perdão das coisas e pedir a Deus que o Senhor, que é o nosso pastor, conduza a nossa vida para, Senhor, um conhecimento onde nós entendemos que só Jesus salva, só Jesus nos resgata, só Jesus, pelo Espírito Santo, nos santifica. Senhor, nos ensina a andar nos teus caminhos, nos ensina a repudiar os ensinos que não vêm de ti, Senhor. Nos ensina, Deus, a sermos agentes do teu reino, pregando o teu Evangelho, para que aqueles que ainda não estão neste aprisco sejam encontrados pelo Senhor e transformados em ovelhas tuas, em nome de Jesus.